mundial e também nas corporações, né? Controlando esses mercados, controlando, quer dizer, essas linhas de abastecimento, os transportes, o sistema financeiro, enfim. Então, o presidente Lula estava trabalhando para abrir alternativas. A presidente Dilma, saiu o nosso chanceler do presidente Lula, né? Ele foi virar ministro da Defesa, assumiu o Gonzaga patriota, deveria ser mais patriota do que é, e realinhou a política internacional, quer dizer, para uma outra composição, fruto dessas pressões. Porque se é verdade, como você diz, que talvez, eu não sei se é o país mais pressionado, mas talvez a maior covardia, em termos de desproporção entre um país e outro, quer dizer, Estados Unidos e Cuba, é uma desproporção imensa. Eles, inclusive, acreditavam que depois da queda lá da União Soviética, eles iam varrer Cuba do mapa. O socialismo acabou, papapá, não sei o quê. E o resultado concreto não é só que Cuba se fortaleceu, mas também na América Latina cresceu a luta democrática e a luta pela soberania, pela emancipação dos nossos países. Então, você não acha que eles, né, falam muito que vão fazer acontecer, agora mesmo lá com o Putin, não, vamos fazer acontecer, vamos invadir, Irã, vamos arrebentar o Irã, vamos invadir não sei quem, vamos invadir esse, invadir aquele e tal, vamos quebrar, fazer acontecer. Você não acha que tem muita conversa fiada? Eles gostariam de fazer tudo isso. Eles não estão com essa bola toda. Mas a correlação de força no mundo todo não é essa. Nós conseguimos agora que a Palestina virasse Estado-membro da ONU, coisa que imagina algum tempo atrás, né? Você veja, eles estiveram na boca dizendo que eu invadia a Síria e tiveram apoio da mídia toda para fazer isso, porque eles falsearam, fraudaram, inventaram. Imagina que o presidente Bashar ia ter interesse, nós conversamos isso com ele na audiência, de soltar arma química lá naquele momento. Eles apanharam na Coreia do Sul, na Coreia, né? Ficaram com um pedacinho da Coreia, mas apanharam na Coreia, apanharam no Vietnã, apanharam na África do Sul, apanharam em Angola, apanharam em Moçambique, certo? Enfim, não é tão simples assim. É claro que eles estão tentando gerar essa situação de tensão, porque quando os povos se desenvolvem, né, e conquistam sua liberdade, sua emancipação, esses interesses que querem viver da escassez e não da produção, né? Porque o negócio deles não é produzir mais petróleo não, viu? Não é. Porque quando a OPEP, na época que a Líbia, que o Iraque, que uma série de países conquistaram mais democracia, mais soberania, né? Houve uma redução da produção. Eles queriam que fosse reduzida a produção, porque eles estavam na época vendendo petróleo a $10, né? $10. Sempre que o Oriente Médio que queria fazer uma pressãozinha nos americanos, aumentava a produção. E eles queriam reduzir a produção para poder manter. Hoje o preço do petróleo está acima de $100, né? E dizem que querem que chegue a 200. E o custo de produção de um barril de petróleo é $10, $12. Para você tirar um barril de petróleo e transformá-lo em combustível, $10, $12. Quer dizer, então a margem de lucro da indústria petroleira é muito grande, né? É muito grande. Eu quero, inclusive, que vocês assistam, para entender um pouquinho essa guerra, quero recomendar que vocês assistam um filme que tem aí na internet, vocês podem localizar, chamado Caso Matei, que é o caso quando depois da guerra os italianos fizeram as suas, não tem petróleo, mas tem gás e tal, e a GIP, né, que é a empresa italiana, pública, estatal, saiu fazendo política no Oriente para disputar espaço no Oriente, e ela propunha uma coisa simples: olha, eu extraio petróleo aí no mundo árabe, mas o cartel petroleiro te paga $10, ou 10%, vamos falar em termos de porcentagem, ele te paga com 10% da produção. Nós pagamos com 50% da produção.
Então ele propôs, está aí o filme, excelente filme, certo? Quer dizer, Il Caso Mattei, certo? Nós vamos ver se a gente depois passa aqui no IBTV também esse filme, que é um filme que já está aí bastante... esse cidadão foi assassinado pelo cartel, morreu num acidente de avião, o avião dele até hoje não se sabe como é que caiu, porque eles queriam eliminar, né? O cartel petroleiro queria eliminar, então eles promovem guerra, promovem assassinatos e tal, para poder manter o controle sobre a produção do petróleo, não para produzir mais, para produzir menos e aumentar mais, né? Então a coisa deles é viver da escassez. Falta água? É bom, porque falta aí comida, a energia fica mais cara. De boicote com a comida na Venezuela. Falta comida? É bom, porque aí fica tudo mais caro, é mercado negro. Falta gasolina? É bom, porque aí dá para vender gasolina a um preço... Você vende pouca mercadoria por um preço muito elevado. Eles aumentam a margem de lucro. Então a crise para eles é a sobrevivência. Nós precisamos de produção, nós precisamos de desenvolvimento, nós precisamos atender às necessidades dos milhões e milhões de brasileiros e centenas de milhões e bilhões de seres humanos que ainda não conseguem sequer comida, água, moradia, certo? Nós precisamos de produção. Eles precisam, vivem, lucram da escassez, da doença, dos preços elevados, da especulação, né? Eles vivem disso, Márcio. Então, você, a sua experiência internacional, já viajou em inúmeros países, está nessa luta há muito tempo. Tem espaço para o Brasil ter uma política de desenvolvimento, ou a presidente Dilma, que tem feito um discurso, olha, a gente está conseguindo, a crise foi muito forte. Outra coisa que ela falou na campanha eleitoral dela, Márcia, foi que crise, a palavra crise vem do grego e quer dizer oportunidade. Uhum. Ela falou isso no seu discurso de campanha. Então, crise para os outros, oportunidade para nós, para o nosso desenvolvimento. Agora ela mudou o discurso. A crise mundial é muito forte, nos afetou, o crescimento tem que ser pequeno mesmo, nós temos que realmente temos que estar felizes com o desenvolvimento que estamos tendo. Tem espaço para o Brasil se desenvolver e crescer? Recentemente teve uma polêmica na internet, uma coisa interessante, que era sobre a questão do Brasil, o crescimento do Brasil. O Brasil foi o terceiro país do mundo que cresceu e tal. Na verdade, você pega um país que cresce 1,5%, 2%, e você faz uma festa. Num país que faz pouquíssimo tempo cresceu 7%. Né? O que mudou daquele Brasil para o Brasil de agora? Né? Se você pegar quais eram as ações que a gente estava realizando aqui nesse país, que tipo de ações desenvolvimentistas, essa questão do mercado interno, essa questão do salário mínimo, né, de garantir que o emprego desse um salário que permitisse que você alimentasse a nossa cadeia produtiva. O povo tinha dinheiro para comprar, né, e, evidentemente, crescia a economia nacional. Essa era uma realidade de muito pouco tempo atrás. Agora você tem outra realidade. Nesse período, você parou de investir no nosso mercado interno, você deixou de dar dinheiro muito, né, para as empresas pequenas, médias, deixou de investir na empresa nacional e passou a investir em pouquíssimas grandes empresas e multinacionais. Né? Na verdade, você teve uma mudança de política, e não faz muito tempo. Né? Agora, olha o desastre nesse período. De 7% você caiu para 1,5%. Né? Nesse período você entregou o maior campo de petróleo que nós tínhamos, que era o de Libra. Entrega, eu digo que é entrega, porque realmente a forma como a Dilma fez, o que eu fico pensando? Se a Dilma mantivesse a política que nós vimos desenvolvendo no país, que foi a que ela se comprometeu e que foi aquela que fez que eu tivesse o maior orgulho de ter colocado uma mulher na presidência, Miguel. Porque ela estava vendo os brasileiros, ela estava vendo a nossa nação, ela criou uma situação naquela época, quando ela foi eleita, os BRIC cresceram como nunca no cenário internacional, passou a fazer frente a esse poderio americano e europeu, né? Só se falava dos BRICS,
Agora, novamente, você está numa situação que dentro dos BRIC nós somos o país mais atrasado. E assim que ela entrou, nós éramos o país de vanguarda nos BRIC. Quer dizer, toda aquela autoestima que a nossa nação vinha, né, usufruindo, vinha conseguindo passar para o seu povo. Você pegava dentro do Mercosul, a referência do Brasil era muito grande. Hoje em dia, dentro do Mercosul, o Brasil tem tido muita dificuldade. Eu tenho participado das reuniões do Mercosul. E eu participei como representante da sociedade civil da região do Mercosul, da reunião dos presidentes, né? E interessante que o país ali, que estava sempre com mais destaque, que estava mais enfrentando as pressões internacionais, era o Evo Morales, que inclusive chegou a ser preso na Europa, né, pelos europeus, quer dizer, e ele falou, ele denunciava isso, dizendo que não aceitava, que ele era um índio, que ele tinha orgulho de ser índio, ele era a cara do nosso continente, né? E ele foi assim apoiado por todos aqueles presidentes da região da Unasul, né? Você tinha uma Cristina que começou a falar, né, com todas as letras do papel que os Estados Unidos vinham fazendo na economia dos nossos continentes, que nós tínhamos que nos defender disso e garantir o crescimento da região. Então você tinha pessoas que estavam realmente com a sua política voltada para desenvolver o seu país, né, o seu continente. E eu acho que nós nos perdemos nisso, né? Eu acho que a gente se perdeu bastante. A pressão que os Nossa, Estados... você diz o Brasil. O Brasil, o nosso governo governo. Brasileiro. Nosso governo governo. brasileiro. Porque eu sinto que a sociedade brasileira continua investindo em apontar o caminho, em voltar para o caminho. Mas aí deixa eu botar uma pimentinha. Pois tem gente que não consegue entender o que aconteceu. Eu também ainda não consigo entender o que aconteceu com a presidente Dilma. Se elegeu com discurso, foi fazer outra coisa, né? Abandonou a política internacional, que era uma das coisas melhores que tínhamos no governo do presidente Lula, deixou a política social, melhoria dos salários, etc., arruinou essa política, passou a defender, inclusive, que salário gera inflação, adotou uma série de discursos botou a ponta do SUS para os municípios e para o Estado. Sequestrando dinheiro dos municípios. Acabei de vir no Congresso da Associação Paulista de Municípios, nós vamos, no programa de hoje não vai dar tempo, mas no programa que vem nós vamos fazer um programa especial sobre a Associação Paulista de Municípios. Os prefeitos as cidades estão arruinadas, quebradas, certo? Quer dizer, com a queda da arrecadação promovida pela desoneração fiscal do governo da presidente Dilma em favor das empresas, das grandes empresas internacionais, transnacionais, que não estão gerando desenvolvimento no nosso país, estão se beneficiando do nosso país, principalmente. Mudou. Mas tem uma senhora, a Camille Paglia, que é uma americana, uma jornalista, deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, Márcia, e que está sendo aí badalada pela Veja e tal, né? Que tenta explicar a dificuldade da mulher no poder. Eu queria ler um trechinho aqui da entrevista dela, porque a mulher no poder, segundo a Camille Paglia, né? Ela, digamos assim, não está educada, preparada para exercer realmente essa função, inclusive quando se trata de um país grande, de um país forte, de um país, inclusive, militarmente importante. Talvez ela esteja se referindo lá à situação dos Estados Unidos. Eu acho que talvez ela considere que a Hillary não tem condição de ser presidente dos Estados Unidos, porque ela não é suficientemente agressiva, né? Ela diz o seguinte, a Camille Paglia diz o seguinte: do jeito que as mulheres são educadas, não vejo como a mudança pode acontecer. Ou seja, a mulher não pode se pretender a comandar mudanças importantes na política porque ela não foi educada para... Aí ela dá o exemplo. Por exemplo, liderar uma nação
significa cuidar também das suas questões militares. Isso requer um tipo de personalidade firme e agressiva. Então, para liderar uma nação como mulher, uma nação que precisa cuidar das questões militares, essa situação, essa condição da mulher no poder, na presidência de um país politicamente, economicamente forte e militarmente forte, não dá para a mulher, porque a mulher não domina bem essa questão por uma questão de educação, porque ela não tem uma personalidade firme e agressiva, segundo a Carmen. Por isso, em vez de estudarem, segundo as palavras dela nessa entrevista da Veja, por isso, em vez de estudarem questões de gênero, ao invés de estudar a questão da mulher, a isso que a Federação Democrática Internacional de Mulheres seguramente se dedica, as mulheres das associações que você representa, em vez de estudar as questões de gênero, as mulheres que querem ascender politicamente, as que quiserem crescer politicamente, elas deveriam estudar história militar e economia. Está aí a reprodução da fala da senhora, da entrevista dessa escritora americana, que foi já muito badalada há um tempo atrás, né? Diz ela, não é fixando proporções em relação às mulheres participarem, ou seja, não é a luta da mulher, a representação da mulher no Congresso, né? As mulheres têm de representar 50% dos legisladores, né? Que aí sim produziremos lideranças. O Brasil não tem a mesma obsessão pela questão militar que os Estados Unidos. Por isso vocês têm uma mulher presidente no Brasil. Ou seja, não dá para ter uma mulher na presidência dos Estados Unidos, pelo que eu entendi, porque é o país militarmente mais poderoso, está tentando passar a ideia para o mundo inteiro que vai fazer acontecer, vai intervir militarmente, vai acabar com o Putin na Rússia, que vai no Irã, que vai no Afeganistão, que vai na Ucrânia, que vai na Venezuela, que vai, apanhando aí para todo lado, mas passando uma ideia assim de que vai fazer uma guerra, que vai conseguir, pela força das armas e tal, modificar, certo, a situação da crise em que eles estão mergulhados. A Carmine acha que a mulher não está preparada, não tem educação, porque para ser política poderosa, ela tinha que ter essas características de personalidade, ser firme e agressiva. Ser belicista, né? O que ela gostaria. Ser belicista. É o que ela gostaria que a mulher fosse para virar presidente de nações. Na verdade, quando as mulheres lutam pela promoção da mulher, para que ela possa ir para o trabalho, que ela possa ter emprego, que ela tenha acesso a todas as profissões, independente, né, de que categoria seja, ela possa estar em todas, né, ela possa optar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e possa ser. Né? Eu mesmo, quando estudava na universidade, eu fiz engenharia química, e na época a Petrobras não contratava Miguel mulher, né? Mas eu fiz exatamente por rebeldia, porque eu queria lutar contra isso. Você veja, hoje a presidente da Petrobras é uma mulher, e na época que eu estudava eu não podia nem ser funcionária, imagina, né? Você fez engenharia química e ainda não havia concurso para mulher na Petrobras. Não, mulher petroleira nem pensar. É verdade. Né? Então você veja, logo depois isso mudou, né? Já faz alguns anos. Então, na verdade, é o seguinte, manter a mulher na escravidão do lar, a mulher entre quatro paredes, o mundo dela está afeta aquelas quatro paredes. O que acontece ali é a melhor forma de dividir um país. Porque você tem os homens que estão fora de casa e as mulheres naquele mundinho, né? Na verdade, toda a luta nossa
foi para que as mulheres pudessem ir para fora, pudessem ir para a luta, pudessem ir para a vida, pudessem ajudar na produção, né, construir suas nações, pudessem, na verdade, cooperar para que seu país se desenvolvesse. Essa história que a mulher tem que estar preparada para guerrear, é isso. Você tem uma visão de tomar, de cuidar do conjunto dos países, da economia daqueles países. Você quer abocanhar a economia daqueles países. Você não está interessado numa cooperação, né, numa solidariedade internacional. Isso aí é a pior coisa, mais nociva que eu já vi. Quando você está fazendo todo um movimento para melhorar a autoestima da mulher, para ela acreditar na condição, na capacidade, para ela ir para o parlamento, para ela ir para os governos. Nós temos uma situação em 173 países, Miguel, nós só temos 18 mulheres chefes de governo. É uma coisa horrorosa. No Brasil, em 188 países, nós somos 156º local em número de mulheres no parlamento. 156 é a nossa ordem lá, né? Então, na verdade, tem 156 países que têm mais mulheres participando do poder legislativo do que o Brasil. Mas você tem um Japão atrás da gente, não é à toa, né? Então, na verdade, nós temos uma situação hoje que nos envergonha, né? Nós tivemos a Dilma na presidência, né, por 4 anos. Meu Deus do céu, não mudou essa realidade. Não fez uma política de investimento para que os partidos, né, privilegiassem, trabalhassem essa questão da participação política da mulher dentro do seu próprio partido, né, investir nisso, formar politicamente as mulheres. Nós não criamos uma situação de que os partidos reservassem cadeira nos parlamentos para as mulheres. Nós não fizemos nenhuma política pública voltada para a presença da mulher na política. Nós estamos vivendo uma realidade no nosso país, e eu sou brasileira, eu posso estar presidindo uma organização internacional, mas, meu Deus do céu, o que acontece no Brasil é minha casa, né? E nós estamos na situação seguinte: a Dilma, quando assumiu o governo, ela colocou lá 1/3 de ministro mulheres. Agora tira as ministras mulheres e entra ministro homem no lugar dela, mas não se toca mais nesse assunto. Se vai fazer conta agora de quantas ministras sobraram, né? Tirou agora, recentemente, a Gleisi, entrou um homem no lugar dela, né? Então, todo um processo que a gente acreditava, que a nossa presidenta falou, quando ela foi tomar posse, que a menina pode, né? Qualquer menina pode virar presidente. Mas para isso tem que ter investimento. E não é investimento no belicismo. Mas me parece que a temática que a Camille Paglia traz à discussão é uma temática interessante, porque ela parece acreditar que a mulher, para ser bem-sucedida no poder, se afirmar como uma liderança política, ela precisa ter características que, penso eu, ela considera que são características por educação, não por genética, mas por educação, segundo ela diz, características masculinas: ser firme e agressiva. E agressiva. A mulher tem que ser firme e agressiva. Não tem um pouco essa discussão? Da mesma maneira que a mulher, quando abriram as portas do mercado de trabalho, quando a mulher foi conquistando o seu direito ao trabalho, havia aquelas mulheres que às vezes achavam que para conseguir se dar bem na fábrica, para conseguir virar chefe, para conseguir virar líder de produção, para conseguir virar gerente e tudo mais, ela tinha que se masculinizar, tinha que se masculinizar, não podia ter filhos. Assim, a sexualidade dela, o chamado jeitinho feminino, era um obstáculo para que ela pudesse ascender aos cargos de mando dentro da empresa. Conseguiu chegar na empresa, mas para ascender aos cargos de mando, ela tinha que abrir mão das suas cargas, ou seja, tinha que imitar os homens, tinha que fumar, beber, tinha que imitar os homens. Aí, fumar e beber também, como característica, tinha que imitar os homens, né? É isso que ela está dizendo aqui, porque eu assim. Mas eu acho que ela está dizendo precisa mais do que ser firme. A mulher não é firme, a mulher não tem firmeza. Mais do que isso. Ela está desenhando uma característica para o assumimento do poder. Então ela está direcionando, né, que para você estar no poder,
você tem que ser agressivo, você só pode ser agressivo contra outra pessoa. Então você veja, o poder é uma coisa de agressão. O poder não é uma coisa de composição, de união, de construção, de cooperação. Não, de diálogo, entendeu? Não, o poder é uma coisa de agressão. Então, me parece uma coisa, inclusive, mais de fundo ideológico. Mas essas mulheres que você citou, como, inclusive, mulheres que chegaram ao poder, né? Margaret Thatcher, esta senhora que está agora na Alemanha, Angela Merkel, e algumas outras, não chegaram assim com um perfil, podemos sintetizar assim, uma mulher mandona, uma mulher com personalidade muito forte, autoridade forte, querendo mostrar pulso firme, cortar custos, reduzir isso, fazer aquilo, bobagem, e tal, administrar, austeridade, severidade. Miguel, durante muito tempo, né, teve uma política, ou se difundiu um determinado posicionamento, que as mulheres, para chegar ao poder e para estar no poder, não podem casar. A Veja chamava isso de mulher alfa e mulher beta. A mulher alfa era a mulher que não casava e a mulher beta era a que não tinha filhos. Porque para você crescer no seu trabalho, você poder ter um cargo de direção, você não podia ter essas características femininas. Porque maternidade é uma característica feminina. Então eles começaram a abortar a possibilidade da mulher ser um ser humano pleno, completo. Ela é um ser humano, né? E ela, como tal, como mulher que é, provavelmente, se quiser, vai ter filho, vai casar, é uma coisa natural, né? Pode não casar, mas é natural também que case, né? Mas eles começaram a direcionar, e também não é porque eles queriam que as suas funcionárias não tivessem filho para não atrapalhar, ou não casassem para também não ter o problema da família. Não, é uma questão ideológica. Você vai formando que tipo de pessoa é bom para certas coisas, para eles melhor poderem controlar. Uma mulher como a Margaret Thatcher não vai fazer políticas sociais voltadas para a promoção da mulher, para a inclusão social da mulher, para emprego para a mulher, porque ela tem toda uma visão diferenciada disso, né? Então é uma questão de como você depois vai governar, que tipo. Hillary Clinton, imagina, ela num papel que ela já cumpre hoje no governo Obama, ela sai por aí pelo mundo afora incitando a guerra. Na Síria foi ela que foi lá dizer que ia invadir, entendeu? Ela já vem fazendo isso. Então, esse tipo de argumento... Talvez porque haja essa pressão. Para que ela seja assim. Que a escritora americana Camille Paglia, que ganhou as páginas amarelas da Veja, né, procure moldar. Você quer chegar ao poder? Você quer ser presidente dos Estados Unidos? Olha, sem firmeza e muita agressividade, não dá para você ser presidente de um país. Dá para ser presidente do Brasil, que não é uma potência militar, que não tem ambições hegemônicas, que não quer ser um país nem imperialista, nem subimperialista, pelo menos é o que nós acreditamos que realmente não há interesse. Quer dizer, que quer organizar relações internacionais com base no diálogo, na cooperação, no tratamento entre iguais, né? Respeitando, inclusive, para que haja um tratamento entre iguais, você tem que respeitar as desigualdades. Você não pode querer tratar aqui os nossos irmãos bolivianos ou cubanos, que são países menores, com menos capacidade produtiva, menos base material, que historicamente foram muito vilipendiados também nas suas riquezas, né? Querer tratar como você trata países fortes, da mesma dimensão, com base econômica. Quer dizer, igualdade nas diferenças, respeitando as diferenças, respeitando as relações que devem haver de solidariedade internacional. Então, um caminho, me parece, que ela está atribuindo aos homens, né, o caminho firme e agressivo, é um caminho hegemonista, tal, papá. Outro caminho é o caminho do diálogo, porque será que para ter diálogo, para ter democracia, para ter solidariedade, precisa ser mais fraco? Será que isso é coisa de gente fraca? Ou será o oposto? Será que
O Hitler era muito agressivo, mas ele deixou claro, ao final da sua vida, inclusive, o tamanho da sua covardia, o tamanho da sua fragilidade. Será que, para ser presidente do Brasil ou dos Estados Unidos, o que é preciso é alguém agressivo, confundindo agressividade com força, ou alguém realmente forte o suficiente para resistir às tentações dos cabeças de fósforo, daqueles que querem há muito tempo apertar o botãozinho nuclear e levar o mundo às cinzas, ou pelo menos dizem que querem, para ver se conseguem extrair dos outros o que eles bem entendem, né? Então, será que a força está nessa tal agressividade ou na capacidade na perseverança, na capacidade de dialogar, na capacidade de persuadir, na capacidade de convencer o outro de que o melhor caminho é o caminho da paz? Né? Tem um jeito masculino, porque isso aqui me parece um jeito masculino também. Eu me considero homem, né? Sou homem, né? Eu não acho que é com base que para ser presidente precisa ser um cidadão truculento, um cidadão agressivo, um cidadão... Nem nos Estados Unidos foi sempre assim, Miguel. Foi só esse tipo de presidente. Pois é. Né? O presidente Roosevelt, por exemplo, que viveu, inclusive como deficiente físico praticamente todo, porque ele teve paralisia infantil, viveu as dificuldades, apesar de ser de família rica, abastada, etc., viveu as dificuldades da paralisia, de não poder se levantar, ter mobilidade, chegou a montar uma instituição, né, para cuidar de pessoas desse tipo e também para se tratar, uma história de vida magnífica. Era uma pessoa de diálogo, era uma pessoa de conversa, era uma pessoa democrática. E os Estados Unidos foi bem naquela época. E os Estados Unidos cresceu, prosperou, se desenvolveu, foi uma das fases áureas. Exatamente. Né? Então, agora, para o homem eu já não recomendaria assim, esse perfil masculino que a Camille está apresentando, mas para a mulher... Ainda é pior. Acho que é ruimzinho, né? Até porque não é a natureza dela. Essa coisa de que é educada, assim, tem características diferentes no homem e na mulher. Né? E exatamente pelas nossas características femininas, nós também vamos moldando o nosso jeito de ser. Querer engessar o ser humano para ser dessa forma ou daquela forma, porque mesmo as mulheres não são todas iguais, são diferentes, têm jeito diferente, forma de tratar a mesma coisa de forma diferente, e não necessariamente uma forma é melhor que a outra. Às vezes as duas são boas, exatamente porque vem da característica daquele ser humano. Eu acho que a Camille está errada, eu acho que a Veja deu esse espaço para ela, porque no fundo quem quer moldar as mulheres com essas características é a Veja. Ou porque ela quer que a Dilma, a Veja, né? Não a Camille, mas está dando, porque a Veja interfere na luta política aqui no Brasil. Será que ela quer uma presidente mais agressiva, que coloque mais polícia, mais bomba, mais para reprimir os descontentamentos, as manifestações que acabaram acontecendo? Ela está querendo mais autoritarismo da presidente, menos diálogo, mais firmeza, mais agressividade. A Veja aplaudiu a Dilma quando ela cometeu aquele equívoco de botar as nossas Forças Armadas nas ruas para impedir o povo de se manifestar livre e democraticamente, porque era disso que se tratava, né, na questão do leilão de Libra. Promessa que ela tinha feito na campanha, que não ia, porque ela disse muito claro, privatizar, ela definiu, privatizar é entregar o nosso petróleo para as empresas estrangeiras, e foi o que ela fez no campo de Libra. Então, presidente Dilma, menos agressividade. A Camille não é uma boa. Converse mais com a Márcia. Aliás, ela conversou alguma vez com você? Não, ela chamou alguma vez as mulheres
as entidades femininas do Brasil, porque o Lula de vez em quando, eu me lembro que chamava, você participou do Conselho de Desenvolvimento Econômico. E das reuniões que ele fazia com o movimento social, ele fazia uma vez por mês, eu fui em todas. Uma vez por mês? Uma vez por mês. E durante o governo da Dilma? O governo da Dilma isso não existe. Não existe. Agora, o que mais me chateou foi quando teve as manifestações de julho, né, do ano passado. A Dilma chamou vários setores da sociedade para se reunir. Eu tinha uma expectativa que, infelizmente, não foi correspondida com a realidade, de que, como era mulher como nós, ela iria chamar as mulheres brasileiras para conversar. Foi o único segmento que ela não chamou. Estranho, né? Estranho. O Lula vivia chamando os trabalhadores, os sindicalistas. Essa, inclusive, é uma crítica dos dirigentes sindicais. Estranho. Né? Não chamou nem os dirigentes sindicais, nem o povo, nem as mulheres. Bom, Márcia, nós temos que concluir o nosso programa. Tem vários assuntos que ficaram aí. Eu gostaria de ter mais umas 2 horas aqui para debater. Vou te convidar para uma outra reunião, né? Mas eu estou aqui com algumas mensagens. O Leandro e o Mauro, que estão assistindo, mandaram os parabéns para você, um grande beijo. A Darcy Maria também manda um grande beijo para você. A Zila Nadal diz que te parabeniza por você ter estudado engenharia química e diz que a sobrinha dela, que é a engenheira Gina, um abraço aqui para Zila, para a Gina, certo, que estamos assistindo, foi uma das primeiras engenheiras da Petrobras, certo, né? Hoje eu participei há um tempinho atrás, Márcia, você falou que não dava para entrar, eu participei, a Dilma inaugurou uma termoelétrica na refinaria de Cubatão, e lá foi dado um prêmio para uma mulher soldadora, que fazia soldas naquelas tubulações da Petrobras. O Celso Soares faz uma pergunta um pouco mais específica sobre a participação da mulher nas centrais sindicais, no mundo sindical, né? E pergunta também se com a Dilma isso avançou, houve uma participação maior na luta das mulheres. Sobre a questão da Dilma, eu acho que você já respondeu. Sobre essa questão da participação da mulher nas entidades, né? Aí já não no poder, no Congresso, no governo, mas nas entidades sociais mesmo, no movimento sindical, no movimento dos empresários, na Federação das Indústrias. Você sentiu aí um avanço ou houve aí também alguma dificuldade, Miguel, no desenvolvimento dessa participação? Agora, nos dias 24 e 25 de maio, vai acontecer aqui em São Paulo o Congresso da Confederação das Mulheres do Brasil. Eu já presidi essa organização. Que é a entidade filiada à FEDIM. Que é a entidade membro do Comitê de Direção pelo Brasil, né, da FEDIM. E as companheiras têm uma preocupação enorme com essa questão da mulher trabalhadora, da mulher sindicalista. A preocupação, inclusive, é tanta que a composição da entidade é meio o seguinte: 50% de dirigentes sindicais, mulheres trabalhadoras ou dirigentes sindicais, que atuam já nos sindicatos, e a outra metade mulheres oriundas de todas as outras áreas de atuação, dada a importância da mulher no mercado de trabalho, a mulher construindo o país, a mulher se desenvolvendo, né? Inclusive, aqui no Brasil, a política, e na FEDIM um pouco assim também, a emancipação plena da mulher se dá pelo trabalho, né? É a forma, inclusive, com que se trata a emancipação, a nossa bandeira de emancipação. Eu diria o seguinte: é aquilo que eu te falei, a minha expectativa é que com o governo da Dilma, essa bandeira de uma mulher presidente, né, a primeira presidenta mulher do nosso país, você pudesse ter aumentado muito essa concepção de que tem que abrir espaço, tem que compor, né, paritário, né, metade homem, metade mulher em tudo, que isso era uma coisa que ia andar mais, né, na sociedade brasileira. Eu acho que andou muito menos do que devia. Andou menos, inclusive, do que já vinha acontecendo. Né? E acho que isso se dá porque, à medida que você não tem a vanguarda puxando, quer dizer, você tem uma presidenta mulher, se ela não cumpre esse não papel, é referência, entendeu? Se ela não apoia, se ela não estimula, não se ela não cobra, tá? A coisa anda para trás. Se nem ela está fazendo isso, por que eu vou fazer? Eu vou ser mais realista que ela na questão? Então, acho que isso foi um prejuízo grande que nós tivemos. Eu ainda tenho uma expectativa grande que esse 1 ano que a Dilma ainda tem, ela ainda possa fazer. É que agora nunca é tão tarde assim que não se possa,
né, mudar. Eu tenho essa expectativa com o pré-sal, que ela desista, né, desse leilão. Eu tenho essa expectativa com o salário mínimo, que vai sair agora em maio. Eu tenho essa expectativa em tudo que eu dou para trás. Na política externa, né, eu tenho uma expectativa grande, que é de uma acorde. Né? Primeiro acorde porque ela escute a nação brasileira, escute o país, escute o povo, escute as mulheres e faça essa mudança. Vai valer a pena para ela, né? O Brasil precisa, e essa é a única forma da Dilma poder sair da presidência da República dizendo que cumpriu um papel. Bom, eu quero agradecer imensamente a participação da Márcia no nosso programa. Fique por dentro com o Miguel Manso. Quero já deixar para você um convite. Você falou que vai ter o congresso da Confederação das Mulheres. Hoje a gente organiza um outro programa com a presença também da presidente da Confederação e de algumas outras companheiras e mulheres, lideranças femininas, para debater um pouco mais a situação da mulher no Brasil, também do mundo, mas aí mais focadamente aqui no Brasil, para que a gente possa colaborar com os nossos espectadores para crescer a consciência do homem e das mulheres sobre a luta da mulher. Então eu quero deixar o convite feito. A Márcia fez um esforço extraordinário, está ainda no finalzinho de uma licença médica, mas eu queria que no mês de março ainda, que nós estamos terminando, tivéssemos a presença dessa grande figura que é a Márcia Campos, presidente da Federação Democrática Internacional de Mulheres, há 12 anos, correndo, viajando o mundo, se dedicando à luta da mulher, não só no Brasil, mas no mundo todo, fortalecendo a luta da mulher e também a luta pela paz, a luta contra a guerra, a luta pelo desenvolvimento das nações de forma soberana. Eu te agradeço imensamente, Márcia, pela tua participação. Viu? E mais uma vez, parabéns por esse espaço democrático. Estamos batalhando para construir. Obrigado. E a você também que nos assistiu, quem nos mandou as mensagens. Eu queria encerrar o nosso programa de hoje, então nós não conseguimos colocar na abertura, vou deixar aí passando no encerramento da nossa abertura, o pronunciamento do querido meu amigo, que vai estar conosco aqui também em breve, para debater a questão do 1º de maio, a questão do negro também na luta, meu amigo Ubiraci Dantas de Oliveira, presidente da CGTB e do Congresso Nacional Afro-Brasileiro, que no dia 21 agora esteve, em nome dos trabalhadores da comunidade afrodescendente, na sessão solene, pronunciando um discurso na sessão solene do Senado da República, por conta do 21 de março, Dia Internacional contra a discriminação racial. Vocês ficam, então, com as palavras nesse encerramento do meu amigo Ubiraci Dantas de Oliveira, direto de Brasília. Assistam. E segunda-feira que vem estaremos de volta com Fique por Dentro. Um abraço a todos vocês. Conosco aqui também em breve para debater a questão do 1º de maio, a questão Ubiraci Dantas de Oliveira, presidente em nome dos trabalhadores da comunidade afrodescendente, na sessão solene, pronunciando um discurso na sessão solene do Senado da República, por conta